Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Medusa Cast, o podcast aqui do Med USA. Eu sou o Diego Lima e hoje nós estamos aqui com o nosso episódio 16. O título, né, foi em inglês dessa vez, né, You Have Matched, e a segunda parte 1, né, então, You Have Matched, parte 1, né, e hoje a gente trouxe aqui convidados muito especiais, são pessoas que deram match, obviamente, né, pelo título do episódio, eles deram match agora aqui na residência aqui nos Estados Unidos, e alguns moram aqui, outros estão no Brasil, então já estão aí de malas prontas para suas determinadas cidades e programas, né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, eu vou apresentar cada um de vocês, mas eu queria primeiramente dar os parabéns, né? Eu queria dar os parabéns a cada um de vocês. É um caminho que não é fácil, passei por ele, é muito estresse, é difícil, né? Mas que é aquela coisa, né? A maioria das pessoas que não dão match não é simplesmente porque desistiram, né? Porque não tiveram a resiliência, né? Eles não persistiram no processo. E todos vocês estão de parabéns por terem dado match na especialidade que vocês abraçaram aí, né? Então eu queria dar as boas-vindas aqui para Lilian Maria, para Carolina Saldanha, para o Yuri Félix e para Yasmin Lessa, né? E eu queria que vocês se apresentassem aqui para nossa audiência, né? Fazer que nem fazia lá no... Como era aquele programa que tinha lá na Globo? Nem lembro mais, era da sexta-feira, né? Globo Repórter, né? Fazer assim, quem é Lilian Maria? De onde ela vem? O que ela come? Que horas ela dorme? Seja bem-vinda. Obrigada, Diego. Prazer em conhecer todos aqui. Yuri eu já conhecia já de outras bandas. É o meu calouro na faculdade. Fui monitora dele já umas 2 vezes, não foi, Yuri? Neuroanatomia e técnicas operatórias. Foi. Pois é, meu nome é Lilian, pessoal. Eu atualmente estou aqui na região de Boston, na área de Boston. Faço pesquisa no MGH, um teaching hospital da Harvard. Já estou há 1 ano e 6 meses, eu acho que, no meu 2º ano de pesquisa. Estou aí com um monte de projetos para ser engatado antes de começar a minha residência, então estou apressando o que eu possa aí. Acabei de dar match em neurologia na University of Miami, mas meu 1º ano eu vou fazer em outro local, o Hospital Ascension St. Agnes, em Baltimore, um hospital ligado a Johns Hopkins University. É comunitário, mas é ligado, tem parceria. Então eu vou me mudar 2 vezes em 4 anos. É a primeira vez que eu me mudo bastante assim, mas eu estou extremamente empolgada com isso. Inclusive, vou comprar um cachorro, né? Que maravilha. Meus pais, então estou empolgada. Maravilha. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu me mudei, né? Assim, eu morava perto do outro hospital daqui do programa e tive que me mudar porque eu consegui aqui o apartamento do prédio do programa, né? E, cara, eu odeio fazer mudança, né? Mas, enfim, eu espero que você esteja empolgada para a sua mudança também. Eu tô com medo, né? Tô com medo, mas eu sei que pelo menos eu tô indo para bons estados, assim. Vai ser bacana. Para imigrante, uma boa comunidade brasileira em ambos os locais. Então, eu tô satisfeita. É verdade. Maravilha. Carolina Saldanha, prazer ter você aqui no nosso podcast, né? Por favor, parabéns também, né? E pode se apresentar aí pro pessoal. Diego, o prazer é meu e eu espero que essa nossa conversa possa contribuir aí para quem está começando ou já está no meio dessa jornada. Eu confesso que eu fiquei um pouco preocupada quando você falou que as malas estavam prontas, porque, olha, eu tô longe desse momento. Eu tô bem longe, inclusive preciso começar as doações urgentes aqui das roupas. Gente, meu nome é Carolina.
Eu sou originalmente de Brasília, mas já moro em São Paulo há 5 anos. Eu fiz residência de clínica aqui na USP e fui preceptora da residência de clínica médica até o início desse ano. Meu tempo até agora, antes de começar a residência, tem sido dedicado basicamente para trabalhar. Eu trabalho em uma UTI, uma UPA, de um serviço público aqui de São Paulo, e me envolvi bastante com educação médica, dei aula na Universidade de São Caetano do Sul e fui voluntária lá na USP. Então essa é uma segunda grande paixão aí. E eu tô, por incrível que pareça, bastante animada para começar a residência de novo. Não sei se eu vou falar isso daqui a 6 meses, mas eu acho que eu vou ter, enfim, muita coisa para aprender aí e para várias trocas de experiências. Maravilha. Assim, pela minha experiência aqui do primeiro ano, né? É difícil, mas a gente vai se adaptando, né? Eu brinco lá no hospital, e a gente estava conversando aqui em off também, né? Que eu digo pro pessoal que eu já estou pensando na minha aposentadoria, né? Então, já estou fazendo meu plano de aposentadoria aqui, né? Mas, enfim, seja bem-vinda, né? E vamos agora para Você trouxe o seu fã-clube aqui, né? O rapaz aqui tá com o Yuri, né? Que tá com a camisa da Carolina, né? Brincadeira, né, Yuri? É um prazer enorme ter você aqui. Parabéns também, né? Pelo seu match. A camisa não é muito legal, né? Mas o pessoal que sabe que eu sou mais ali da Duke University e há uma rivalidade muito grande, especialmente no college basketball, né, entre as duas faculdades. Mas tirando esse pequeno defeito, o resto, o Yuri, tranquilo. Yuri, seja bem-vindo. Por favor, se apresente aí para o pessoal. Quem é Yuri Felix? Massa, mas fala, galera, tudo bom? Então, acho que como a gente já pôde perceber a essa altura, 1, eu sou fã da Carol, 2, eu sou calouro da Lilian, e 3, eu sou inimigo do Diego. Então, eu sou de Salvador também, formei na UFBA, fui calouro da Lilian, como eu já falei. Formei ano passado, depois terminei a faculdade e vim aqui para a UNC para fazer 1 ano de pesquisa. Estou terminando esse ano agora e acabei dando match na Mayo Clinic para fazer clínica médica. E aí estou ansioso, são 3 anos bons, com muito medo do frio, que não estou acostumado, mas vai dar certo, vai dar certo. São 8 meses de frio, se prepare sua vitamina D aí, entendeu? Os raios ultravioletas aí, né? Pra não ter aquela depressão sazonal, né? Do inverno. Não, vai ter que ter. Vai ter que ter. Para sobreviver 3 anos, vai aquela ter luz que ter. solar artificial, não sei como. Nem sei, existe alguma coisa desse nível que você compra uma luz que é como se fosse a luz. Não sei, tem, né? Tem, né? Para poder. Aqui eu convivo com a depressão mesmo do inverno e tá tudo certo. Sobrevivo. Né? É sua amiga, né? Já é minha amiga aqui há 3 invernos. Mas enfim, seja bem-vindo, viu, Yuri? E também temos aqui a nossa amiga, né, a Yasmin Lessa, né, que nas horas vagas ela é gamer, né? Vocês podem ver pela cadeira dela, né? Mas Yasmin, parabéns, tá, pelo seu match também. Você batalhou bastante. Eu acompanho aí sua luta já há um tempo. Fiquei muito feliz enfim, fiquei feliz pelo match de todo mundo, mas fiquei muito feliz pelo seu match, né? E gostaria que você se apresentasse aí pro pessoal. Trabalha com sua irmã, né? Lá em Olinda, né? Exato. No hospital lá em Olinda. Acho que Raquel também, quando Raquel era estudante, ela teve um rodízio na cirurgia plástica e sua irmã também era residente lá na época. É verdade. Né? Mas quem é Yasmin Lessa? Diego, gente, muito prazer aí conhecendo vocês, Lilian, Yuri, Carolina. Diego, obrigada pela oportunidade. Um privilégio, uma honra aí estar participando aqui com vocês. Então, meu background é um pouco diferente aos demais. Na verdade, eu nasci no Brasil, eu nasci em Pernambuco, mas eu cresci na Bolívia. Na verdade, eu cresci entre os 2 países, na Bolívia e no Brasil. Meu pai é boliviano, então daí acabou que eu fiquei entre os 2 países, fiz medicina na Bolívia,
eu sempre quis fazer residência nos Estados Unidos, morar aqui mesmo. E aí eu fui para o Brasil, eu falei, eu vou ficar um tempo aqui, juntar um dinheiro, mas aí acabei fazendo a residência de clínica médica lá em Pernambuco, em Recife, no Hospital Otávio de Freitas. Terminou a residência, daí eu falei, não vou mais fazer nenhuma prova para subir especialidade nenhuma, eu vou correr atrás dos meus sonhos, e comecei com o processo dos STEPS, do USMLE. Atualmente eu tô morando em Rochester, em Minnesota. Eu sou Research Trainee na Mayo Clinic, cheguei em setembro, estou trabalhando no departamento de gastroenterologia, e eu fiz o MED no Jacobi Medical Center, que é em Nova York. É aqui do lado, né? Volta e meia eu estou por lá. Então, eu acho que o Yuri depois ele podia trocar uma ideia com você aí para pegar umas dicas aí da vida, né? No Iceland, né? Nessa região aí mais fria aí, né? E como sobreviver, né? Aqui é bem frio. Porque você vê o Yuri da Bahia, né? O cara tá acostumado com a acarajé, né? Tá acostumado com o verão, né? O sol. Assim, eu sou de Recife e as minhas de Recife estão assim, na terra da gente só existem duas estações, né? Que é quente ou muito quente, né? Então, não tem isso de primavera, outono. Vamos lá para o nosso episódio. Eu recentemente eu li um livro, né? Que era basicamente 20 entrevistas de prêmio Nobel, né? De pessoas que ganharam o prêmio Nobel, e o autor do livro perguntando a eles como é que foi como é que foi os projetos, como é que eram os projetos dele, né? Aquela coisa toda, como era a vida após o prêmio Nobel. Mas a todos ele perguntou a mesma coisa. Eu vou perguntar a vocês também, que é o que é que eles estavam fazendo na hora que eles receberam a notícia de que eles ganharam o prêmio Nobel, né? O prêmio Nobel é lá na Suécia, e eles ligam para as pessoas que ganharam os prêmios de manhã. Só que de manhã na Suécia é o meio da madrugada aqui, Estados Unidos, né? América Latina. Então, a maioria da resposta é que o pessoal estava dormindo, né? Mas eu queria saber de vocês, né? O dia do match de vocês, como é que foi isso? Como é que foi dormir na véspera? Eu não dormi. Eu confesso a vocês que eu não dormi. Eu tirei uns cochilinhos aqui e ali, mas eu não dormi, né? Então eu queria saber de vocês aí como é que foi essa notícia, essa emoção, o que passou na cabeça de vocês quando vocês deram match. Começando por mim, a semana do match, assim, foi a semana mais estranha que eu já tive na minha vida, em questão de ansiedade e tudo mais. Fiquei mais ansiosa nessa semana do que quando eu passei em medicina, né? Quando eu fui descobrir o resultado da medicina, quando eu esperei os scores chegarem, né? Quando eu estava esperando a minha carta de aceitação no meu Research Fellowship. Então, foi assim, uma semana muito longa, ela demora muito para passar. Ela começa na segunda-feira, na verdade ela começa no domingo à noite, que é aquele momento que você tá bem assim, cara, eu tive um bom número de entrevistas, então matematicamente eu vou dar match, assim, entendeu? Mas pode dar algo errado, entendeu? Aí você fica lá esperando, aí no dia seguinte, eu lembro que era um dia que também eu não trabalhei, então eu peguei no som, peguei mesmo, e eu acordei com meu celular bipando, que era o e-mail, né? Chegou o e-mail, congratulations, you have matched. Graças a Deus, menos uma preocupação. Basicamente foi isso. Aí passa a semana inteira, chega na sexta, a gente descobre onde a gente vai. Para muita gente, esse é o dia mais importante, né? Porque depende de muitos fatores. Para mim, esse acabou sendo o dia mais importante, para saber se eu vou precisar me mudar ou não. Mas assim, quando você recebe o resultado positivo, é muito feliz, tá? É muito feliz. Foram acho que foram uns 3 anos me preparando para isso, para esse dia, né? Maravilha. Eu lembro que no meu match, acho que eu não sei o que vocês pensam. Para mim, por ser cirurgia, a segunda-feira era mais importante do que a sexta. Porque na segunda-feira você vai saber se o seu match ele é prelim ou se ele é categórico, né? Na cirurgia geral.
E aí é importante você saber se você tem uma vaga de 1 ano ou se você tem uma vaga de 5 anos, né? Mas, enfim. Carolzinha, como é que foi para você? Diego, acho que a minha resposta vai dar a entender que eu sou uma pessoa que zerei a terapia, né? O que não é verdade. Mas eu estava muito tranquila na semana do match. Assim, o processo todo teve vários momentos descendo a ladeira, assim, de estresse e ansiedade. Mas a semana do match eu estava muito tranquila porque eu acho que eu já tinha trabalhado muito na minha cabeça que todo o processo levou até ali. E eu acho que eu estava num momento que eu estava aceitando que o que viesse era o que teria que vir, assim, né? Claro que eu acho que para segunda-feira eu estava um pouco mais tranquila, como a Lilian falou, eu tinha um número de entrevistas que estatisticamente me deixava um pouco mais em paz em relação a dar match. Mas na sexta-feira eu achei que eu ia ter uma felicidade contida, assim. Mas na verdade acho que foi uma explosão assim de felicidade mesmo. Eu marquei um Zoom com toda a minha família, até minha avó de Portugal acessou o Zoom assim rapidamente, com 85 anos, ela estava lá, acho que foi uma das primeiras a entrar, todos os meus amigos mais próximos, e a gente abriu o e-mail juntos e foi um momento muito, muito feliz, assim. Então acho que foi isso, foi uma semana de tranquilidade, mas muita felicidade, que foi a culminação aí desses 2 anos quase de preparo. Muito bom, muito bacana. Yuri, como é que foi aí tua semana do match? Cara, então, foi uma semana complexa, eu diria. A semana, como o Lilian falou, começa na segunda, né? E, mais uma vez, a gente fez para a clínica médica, eu tinha um número de entrevistas que me permitia ter uma certa tranquilidade sobre a questão de dar match sim ou não, mas independente de qualquer coisa, segunda-feira é um dia extremamente feliz. E até esse momento eu não estava ansioso, eu estava relativamente confiante. A partir de segunda, que começou. Aí fica, para onde é que eu vou? Para que hospital? Será que eu fiquei no ranking legal? Será que eu vou dar match na minha 10ª opção? Será que... E aí você começa a loucubrar na sua cabeça e você fica querendo saber para onde é que você vai. E as pessoas estão perguntando, deu match, massa, vai para onde? Principalmente quem está de fora do processo. Eu tenho muitos amigos que estão de fora do processo. Falando, pô, parabéns, vai para onde? Não sei. Ai, tem que esperar. Então não consegue nem te dar um parabéns completo. E aí é um misto de que você quer se deixar ficar muito feliz, mas por outro lado você também não sabe se você vai ou se vai vir alguma surpresa na sexta. Então ficou meio que nesse vai e vem de emoções. Foi complexo. Teve a notícia boa no meio da semana, porque na quarta-feira que saiu o resultado do meu Step 3, que eu achei que tivesse sido super mal, então deu certo, deu para passar, foi mais uma etapa vencida. Mas aí na sexta foi muito engraçado também quando eu recebi o resultado na sexta-feira, porque eu acordei de manhã e não estava conseguindo trabalhar aqui na pesquisa. Falei com a minha chefe, ó, hoje não tá dando. Ela falou, não se preocupe, tire o day off. E aí eu fui para academia para gastar adrenalina, e aí depois eu fui fazer compras. E aí eu não tenho um carro aqui, tava voltando do mercado com as sacolas de compras no ombro, quando me perdi no tempo, quando chega o e-mail da notificação. Aí eu descobri no meu um monte de compra. Pra onde que eu tinha dado match, então foi inusitado, mas não me perdi no tempo, mas foi bom. Foi um dia muito legal. Me diga uma coisa, e essas compras conseguiram chegar em casa ou saiu correndo, feito um doido? Foi que... Não, eu consegui chegar em casa. Imagine a pessoa com a bolsa em 2 mãos, o celular, aí olha o relógio, aí, eita, chegou o e-mail do médico, o que é que eu faço, né? Não, eu tava com as 2 sacolas de compras, aí eu tava com o fone de ouvido, aí tem o barulhinho do e-mail. Aí eu, putz, será que já é o e-mail? No meio da rua, joguei tudo no chão foi engraçado. Maravilha. E Yasmin, minha jovem, conte-me, como foi sua semana do match? Então, acho que a semana prévia do match eu estava até confiante, porque eu tive alguns bons feedbacks, né, durante as entrevistas, mas você sempre pensa, pode não dar certo, mas tudo ok. Mas eu estava me sentindo confiante, eu diria.
quando foi, daí eu pedi uma semana off da pesquisa, falei com o meu chefe, ele aprovou, tudo bem. Até que falei para ele que ia ter o resultado do match e não ia estar na meio, ia estar viajando, e daí ele falou, não, tudo bem, mas eu gostaria que você se preparasse para tudo, mesmo se você não der o match, eu quero que você esteja preparada para isso. Eu estava tão confiante até ele falar isso. Aí eu falei, ih, caramba, será que não vai dar certo? Daí aí eu fiquei um pouco triste, né? Mas aí tentei me preparar psicologicamente para isso. Quando eu recebi o e-mail, na verdade, eu estava dormindo. Engraçado que eu acordo muito cedo, eu acordo 4 da manhã, assim. Mas naquele dia eu dormi até mais tarde, porque eu fiquei acordada até mais tarde. E, tipo, eu acordei 15 minutos depois do e-mail chegar. Eu já sabia, quando eu acordei, eu já sabia que o e-mail já estava aí na minha bandeja, no meu inbox. Mas eu falei, não, deixa eu me preparar psicologicamente. Fui, tomei meu banho, tomei alguns minutos para me preparar para isso, para não ser um choque, pensando assim, se vier uma má notícia, eu estar preparada. E daí, quando veio, eu acho que eu me preparei tanto para a má notícia, e quando veio a boa notícia, eu fiquei super assim, eu dei um pulo da cadeira, literalmente, eu não sou muito expressiva, e tipo, realmente foi uma surpresa, porque eu já estava bem preparada para, tipo, não dar certo, eu tô lá. Aí quando deu certo, que eu vi assim, nossa, deu certo, e eu fiquei assim, foi muito legal. Já quando foi a notícia da sexta-feira, eu estava tranquila para saber onde que ia, que eu já tinha averiguado todos os hospitais, mas assim, eu acho que é um mix de emoções, né? Durante a semana prévia, você pensa que pode dar certo, depois pensa que pode dar errado, mas graças a Deus deu tudo certo para nós. Muito bom. Como é que se diz? Eu, quando fui na semana do médico, como eu disse a vocês, na véspera, no domingo, eu dormi, não dorme. Não consegui dormir, era meia hora, tirava um cochilo e tal, aí sonhava com o resultado, né? Aí, enfim, é difícil, né? Na sexta-feira, talvez seja mais tranquilo, né? Assim, você já deu match e tal, então assim, é só saber para onde vai, mas é como a Lilian falou, às vezes você vai fazer você vai se mudar, você vai sair né, vai ter que cruzar o país, vai ter que ir pro outro lado do país e tudo mais. Mas eu vi uma coisa que todos vocês falaram, uma coisa em comum, que assim, eu tinha um certo número de entrevistas e estava já mais tranquilo, porque matematicamente a probabilidade seria maior de eu dar match. O que é que vocês consideram como, não precisa dizer o número que vocês tiveram, nem nada disso, mas o que vocês considerariam como um número mínimo, onde a pessoa tem, assim, pode ficar mais tranquila em relação a dar match, um número de entrevistas? O que é que vocês acham? Eu acho que de 10 para cima você pode ficar de boas. Pode ficar mais de boas. Claro que muita coisa pode dar errada. Gente com 20 pode não dar match, entendeu? Às Mas vezes, eu acho que matematicamente falando, quando eu atingi a minha 10ª, assim, raciocinei, eu falei, eu acho que tá bom aqui o número. Aí depois dessa eu recebi uma 11ª, eu recebi 11 de neuro, tô pra mãe dizer não, recebi 11 de neuro e 8 de prelim, porque eu sabia que as minhas 4 primeiras opções não me garantiam o primeiro ano, então eu apliquei para bastante prelim. E eu já estava mais confiante. Diego, eu acho que depende muito também de qual especialidade, de quais lugares você conseguiu entrevista, né? Porque, enfim, acho que tem alguns lugares em que o crivo da entrevista não necessariamente te coloca tão à frente assim para entrar no rank list. Eu acho que depende, não tanto, mas talvez em algum grau pequeno, do feeling que você tem de algum feedback bastante objetivo, positivo, né? Acho que feedbacks positivos genéricos dizem muito pouco. E eu acho que tem várias histórias de pessoas que
tem 5, 4 entrevistas e dão match, e é óbvio que eu acho que no final das contas o valor preditivo positivo de dar match aumenta quanto maior o número de entrevistas, né? Então, acho que a Lilian falou esse número mágico 10 aí, porque isso aumenta bastante a chance, né? E a média também que mais ou menos a gente recebe, assim, Eu adorei o uso do valor preditivo positivo no cálculo das entrevistas. Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito dessa parte de epidemiologia, pesquisa, etc., mas gostei bastante. É meu ponto fraco, meu ponto fraco. Certíssima. Yuri, o que é que você acha? Cara, eu acho que eu tô com Carol também nesse caso. Depende, acho que varia muito de acordo com a especialidade, né? Então, se você está aplicando para neurocirurgia, por exemplo, se você conseguir 10 entrevistas, eu acho que já é uma grande vitória. É um monstro, né? 10 entrevistas na neurocirurgia, o cara é a reencarnação de Cushing, né? Exato. Eu tenho um colega aqui na Carolina do Norte que ele entrevistou para a Emergency Medicine e ele teve 2 entrevistas. Então, conheço gente que teve 1 entrevista e também conseguiu dar match. Então, assim, depende muito da sociedade que você está lidando. E outro fator que é importante, eu acho, levar em consideração também é a competitividade do hospital que você está aplicando. Então, assim, às vezes você pegou 10 entrevistas só de Ivy League. E não necessariamente são as melhores, mas tem as mais competitivas, por exemplo, com mais aplicantes. Então, se você foi bem e você é muito bom, lembre-se que também, na média, todo mundo foi muito bem, porque você está falando de pessoas que tendem a ser acima da média. Então, talvez eu não lhe garanta tanto. É um pouco de você ter esse feeling de o nível dos hospitais que você entrevistou, como você está se posicionando em termos de se você tem um currículo legal, se você teve uma entrevista boa, às vezes, como o Carol até trouxe também, o feedback positivo que você teve ao longo da entrevista, porque acontecem, é uma interação one-on-one, você e outra pessoa, então às vezes você percebe que a pessoa gostou de você, ou você se sente mais confortável, então isso também importa para você ficar um pouco mais tranquilo. E aí você tenta colecionar esses momentos ao longo da sua interview season, e aí o nível de conforto de cada um quando vai chegar a semana do match é bem variável, mas eu acho que eu balizaria por esses fatores. Maravilha. Yasmin, o que é que você acha? A pergunta é difícil, né? Porque eu acho que depende muito também para quantos programas cada pessoa, o aplicante, quantos programas ele usou, né? Tipo, por exemplo, ele aplicou. Se ele aplicou para 60 hospitais, que é um número que a gente considera reduzido, e tem 10 entrevistas, isso é muito. Se ele tivesse aplicado para 120, será que ele não teria 20? Acho que isso é muito variável, mas geralmente o pessoal realmente usa o número da Lilian. Acho que 10 entrevistas seria um número razoável para o aplicante ficar tranquilo em relação ao match. Tranquilo entre aspas, né? Mas eu acho que eu diria 10. Acho que ninguém fica tranquilo. Pode ter 20 entrevistas. Acho que ninguém, meu Deus, será que vai? Né? Mas enfim. Mas agora, mudando um pouquinho de assunto, continuando nessa questão da residência dos Estados Unidos, mas isso é uma pergunta que eu também... geralmente eu começo aqui os episódios fazendo essa pergunta para o pessoal. Óbvio que comecei um episódio especial, um episódio diferente, quem está falando muito do match de vocês. Mas a gente está falando do final da caminhada, né? Obviamente vai começar uma nova agora, né? O pessoal fala nem que é uma caminhada, é uma peregrinação. Mas eu queria saber por que vocês decidiram, a Yasmin falou um pouquinho, né? Mas por que vocês decidiram vir para os Estados Unidos? Quando foi que vocês tiveram esse feeling aí de, eu quero fazer minha residência nos Estados Unidos? O que é que despertou o interesse de vocês para vir para cá? Eu vou falando rapidamente, eu comecei a ver esse processo, eu era estudante ainda, lá na UPE, na Universidade de Pernambuco, e eu tinha cabelo, né, nessa época, faz muitos anos atrás, na época o YouTube estava começando ainda, né? Então, assim, não tinha nada no YouTube, eram uns PDFs antigos dos livros, sabe? Uma coisa assim, poucas pessoas tinham acesso à informação, era tudo mato, né, como a gente fala, né? Hoje em dia não, coisa muito mais, informações são muito mais palpáveis e disponíveis aí. Então, eu queria saber o que é que levou vocês a pensar em vir fazer a residência aqui nos Estados Unidos. Difícil começar com essa pergunta, mas
Eu poderia dizer que era, por exemplo, aqui o médico é mais respeitado no sentido de salário, qualidade de vida melhor, um melhor treinamento. Eu que sou uma pessoa que sou muito apaixonada pela pesquisa, principalmente envolvendo a parte de demência ou Alzheimer, aqui eu teria todo o suporte possível. Mas uma das coisas que me ajudou mais a decidir, de fato, foi assim, quando eu percebi que eu precisava de novas experiências na minha vida, que parecia que eu estava numa caixinha, fechadinha, lá em Salvador, Bahia, que é uma cidade que eu amo, não nasci lá, mas cresci lá, nasci em Fortaleza, mas cresci na Bahia, sou baiana, mas assim, apesar de ser uma cidade maravilhosa, com vários lugares para visitar, eu me sentia numa caixinha, não tinha muitas experiências na vida, sabe? Eu conhecia sempre as mesmas pessoas, eu queria aprender outra língua, sabe? Eu queria mudar a minha vida, entendeu? A minha rotina. E aí eu escolhi os Estados Unidos não só porque eu também tenho alguns parentes aqui, mas por tudo isso que eu falei, qualidade de vida, amo cinema americano, amo os videogames que vêm daqui, sou fã de videogame. Então, tipo, eu uni essas duas coisas que eu estava procurando, além da qualidade de treinamento, em um país só, que foi os Estados Unidos. Não foi você que mandou a cadeira para Yasmin, não, né? Poxa, não foi pior. Eu tava esperando essa Eu piada. procurando uma cadeira dessa, mas dizem que é super desconfortável. Então, Não, Cadeira de sucesso. eu já troquei algumas ideias com a Lilian sobre computador aí para videogame, que eu estou precisando de encontrar um hobby diferente da minha vida para poder desestressar da residência. Eu tenho um amigo meu que eu só fui na Bahia uma vez, Lilian e Yuri, um congresso lá em Salvador. E amigo meu tem aquela velha história do acarajé quente, né? Que chega lá, eu quero acarajé que é quente ou frio? Pô, vou comer frio não. Só que ele tá se referindo é a pimenta no acarajé. A né? pimenta. Né? Isso é verídico mesmo, porque esse meu amigo conta essa mesma história aí há mais de 10 anos. É verídico. É Mas não, verídico, Yuri. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi. Tem Mas não é lugares, muito tem lugares que tem, mas se você for tipo, no Rio Vermelho ou lugares que são mais, que recebem mais turistas, as baianas já estão vacinadas já contra a falta de. beleza. Do conhecimento Mas técnico. vai mais Salvador, rapaz. Melhor cidade do mundo. Tem que ir mais lá. Tem que ir mais. Você tem. O negócio é pedir já o acarajé. Quero um acarajé com tudo menos pimenta. Quero um acarajé com tudo, inclusive pimenta, entendeu? Maravilha. Vamos lá, Carolzinha, o que foi que te levou a decidir? Olha, eu já sou professora aqui na USP, já estou aqui, agora vou começar de novo, vou voltar a ser intern, vou para os Estados Unidos. O que é que te levou a tomar essa decisão? Não, assim, só para ficar claro, eu sou um feto na educação médica, né? Por enquanto é uma paixão e eu estou super aberta a aprender muito mais, mas foi uma experiência inicial ótima, assim. E assim, eu tive muita sorte de entrar numa instituição muito boa aqui, que me deu uma formação incrível, e que me permitiu depois ter um contato com a parte administrativa e de coordenação da residência. E eu gosto muito do Brasil e eu gosto muito de tratar dos pacientes brasileiros, mas eu acho que tem alguns fatores. Eu acho que assim, eu fiz a 8ª série nos Estados Unidos e voltei depois para fazer um estágio na UC Davis, na Califórnia. E desde então eu construí a ideia de que eu queria ter uma experiência nos Estados Unidos, porque eu sentia que era um país que ia conseguir me oferecer algumas oportunidades que o Brasil não oferecia. Eu acho que foi uma ideia que foi sendo construída aos poucos, né? Então eu fiz o Step 1 primeiro, antes de dar forma a esse plano. E a partir daí eu comecei a construir o que exatamente que eu queria que os Estados Unidos me oferecessem, né? E que eu acho que principalmente no meu caso é a experiência com pesquisa, que foi algo que eu ainda não dediquei muito tempo na minha vida, e a experiência de crescer como educadora médica e eventualmente ganhar dinheiro como educadora médica, que eu acho que é uma coisa que talvez no Brasil os horizontes não sejam tão amplos assim, né? Então acho que resumidamente é isso aí.
E óbvio que acho que tem o background da minha família ter sempre apoiado muito essa ideia, né? E permitido com que isso fosse uma sementinha plantada em mim. Muito bom, muito legal. Yuri Félix, por que os Estados Rapaz, Unidos? Por que a UNC, Yuri? Por quê? Essa história é boa da UNC, inclusive. Mas por que Estados Unidos? Cara, quanto tempo tem um podcast? Rapaz, pode ir aí até mais tarde, não tem problema não, tô tranquilo. Rapaz, acho que o embrião da coisa começou no meu ensino médio. Então eu fiz um período do meu ensino médio no Canadá. E aí curti muita experiência e aí começou essa questão de vou querer morar fora e começar a explorar essas possibilidades. No começo era muito forte a questão do Canadá, então ao final do ensino médio eu cheguei a aplicar para as universidades e tal. Fui aceito em algumas universidades de lá, inclusive fui aceito também aqui nos Estados Unidos. Foi engraçado porque eu cheguei aí para o Canadá, meu irmão mora lá, e aí eu cheguei aí, inclusive, pro Orientation Week da faculdade que eu tinha passado. E aí eu já tinha passado na UFPA, só que a UFPA tava de greve nesse período. E aí eu tava no Canadá. E aí eu fui na primeira semana e aí acabei desistindo. Queria fazer medicina e lá não daria para fazer medicina direto, enfim, várias questões, voltei pro Brasil. E aí ficou, mas só que uma vez que o bicho te pica, você você viu, você não consegue mais desver. E aí É verdade. eu fiquei pensando naquilo, depois que você teve a experiência, é um negócio mais complexo, eu pensei, aí fiquei nessa questão de vou, não vou por muito tempo. Até que eu decidi vir, mas assim, eu não sei lhe dizer um motivo específico. Eu tive vários que eu botei na balança e eu acabei decidindo vir, né? O que eu converso com as pessoas da maneira geral é que é uma decisão grande, uma decisão muito importante. Ela definitivamente não é para todo mundo. E eu sabia que eu ia ganhar muito com essa decisão, mas também ia perder muito. Então, eu queria ter certeza de que o balanço, para mim, ia ser positivo. Então, eu não gosto muito de vender essa ideia de que a Disney é só alegria, tem muito perrengue. Mas motivos incluíram estabilidade financeira, você ganhar uma moeda que tem um pouco mais de proteção do seu patrimônio, você tem a possibilidade de ter maior qualidade de vida. Os Estados Unidos é um país que tem uma população, uma quantidade de brasileiros muito grande, então você sempre acaba achando brasileiro aqui e ali. Então isso é uma coisa legal, porque você se sente um pouco mais em casa. Eu moro em Chapecó, na Carolina do Norte, e a gente faz churrasco, faz caipirinha, eu me sinto em casa, todo o Brasil aqui. A gente se acha brasileiro tudo que é canto. Enfim, vários outros motivos. Um dos principais que eu gosto muito daqui é que, na média, é um país que tem uma cultura de quanto mais você pede, mais ele te dá. Assim, tem muita oportunidade. Assim, eu nunca recebo um não puro, assim, até na minha pesquisa, é sempre vou te incentivando a fazer mais, buscar mais e abrindo portas para você. Então, eu gosto muito dessa cultura que você tem aqui nos Estados Unidos, então por isso que você vê assim, brasileiros, imigrantes, até com chefe de serviço, CEO de empresa, enfim, todo esse tipo de coisa. Eu gosto muito dessa cultura, acho que essa meritocracia é legal. Foi uma coisa que, depois de muito pensar, acabei decidindo ter exposição. Mas a história curta é essa. Beleza. Não, depois a gente vê a história, a parte longa da UNC, mas isso aí não me interessa muito, UNC, essas coisas. Tô brincando, depois a gente combina aí para contar essa outra história. Yasmin, e aí, qual foi o mosquito que te picou também para vir para os Estados Unidos? Quais foram os motivos que te levaram a vir aqui para os Estados Unidos? É interessante. Durante a faculdade eu já fiquei assim querendo realmente vir aqui para os Estados Unidos, fazer minha carreira aqui. Me chamava muito a atenção a possibilidade de fazer pesquisa. Eu achava bem legal infelizmente, nem na Bolívia, nem no Brasil a gente não tem muito essa chance, pelo menos não como aqui nos Estados Unidos. Então, isso me chamou muito a atenção, a possibilidade de fazer pesquisa, de seguir talvez na área acadêmica daí. A qualidade de vida, com certeza, foi outro ponto que me chamou bastante a atenção. E também a possibilidade de falar outro idioma, falar inglês. Eu aprendi inglês já na idade adulta, quando comecei
já fazer os steps, aí foi que eu foquei um pouco mais no inglês, mas realmente esses foram os principais motivos, assim, de ter a oportunidade de crescer profissionalmente. Quando eu fiz a minha residência, porque eu fiz residência em Recife, né, que eu mencionei, daí eu fiz no hospital grande, no hospital público, que faltava muito recurso, infelizmente. Daí, assim, eu penava um pouco, sabe, vendo os pacientes naquela situação, a gente sem poder ajudar muito, a gente estudava muito, trabalhava muito, mas no final fazia pouca diferença ou nenhuma ao quanto a gente tinha estudado, entendeu? Porque a gente não tinha exames para fazer no hospital, a gente não tinha imagem para fazer, e quando tinha, demorava dias, semanas para ter o resultado. Então, isso me frustrou bastante. E daí eu falei assim, não, daí eu tenho que seguir mesmo que eu sempre quis, daí eu decidi fazer os steps. Tem várias oportunidades aqui, assim, para um médico, você pode seguir a área acadêmica, você sabe, eu acho isso bem legal, a parte de oportunidades daqui, eu diria. Por exemplo, às vezes no Brasil você é super, super, super subespecializado, mas você não consegue trabalhar na tua área. Você vai ter que trabalhar, sei lá, como uma especialidade a mais, entende? E aqui não, aqui vai ter campo, muito provavelmente, para a tua subespecialidade. Então, você focar só naquilo que você se treinou tantos anos. Então, esses foram os motivos aí que me trouxeram para os States. Teve até um episódio que a gente gravou recente, que foi com o William Ito, né? E ele vai participar também da parte 2 do episódio do match, que são o pessoal mais da área cirúrgica, né? Que deu match. E ele falava exatamente o que você falava, assim, que você falou, que ele é urologista lá no Paraná, e que ele não conseguia trabalhar como urologista. Ele tinha que dar plantão na UTI, né, trabalhar como intensivista, para poder ganhar dinheiro. Ele não conseguia, na cidade dele, exercer a especialidade dele, e ele ficava muito frustrado com isso, porque, pô, o cara fez 5 anos de residência, 2 de cirurgia geral, 3 de urologia, tal, e ele não conseguia exercer a subespecialidade dele, né? Eu também aprendi inglês depois de adulto, né? Então eu estava eu tava na faculdade de medicina quando eu comecei a estudar inglês, né? E na minha época, isso foi eu decidi fazer meu internato uma parte fora do país, né? Então eu queria vir para os Estados Unidos fazer, já estava olhando essa questão de USMLE e tudo mais, mas na época você só conseguia estágios se você tivesse o Step 1, e aí não deu para fazer o Step 1 a tempo, né? Porque tem que ser Step 1 e tinha que estar no último ano da faculdade. E aí não deu tempo de me organizar para fazer isso. E até consegui um estágio no hospital em Orlando, mas não tinha programa de residência lá, era como se fosse um hospital privado e tudo mais, assim, que não tinha serviço de residência, era só para seguir acompanhar um cirurgião lá. Então eu falei, olha, então talvez isso não me ajude tanto, né? E acabei indo parar no Japão, né? Fiz uma parte do meu internato lá no Japão, na Keio University, e aí fui aprender japonês também, né? E é isso que o Yuri falou. Uma vez que você vê, você não desvê mais, nunca mais na sua vida, né? Então, quando você vê como as coisas podem ser, você não tende a não aceitar mais algumas situações que você vê quando você retorna pro seu país, né? Então, lá, quando eu fui no internato, teve aquela época do terremoto, do acidente nuclear, eu estava lá também. E depois eu voltei lá em 2012, 2013. Quando cheguei em 2013, eu falei, não, agora eu vou, eu quero sair do Brasil e tudo mais. Enfim, mas é isso que o Yuri falou, assim, uma vez que você vê, você não consegue mais se acostumar com aquilo que você encontra, que te incomoda, né, no seu país, né? Eu queria fazer agora uma pergunta para vocês, uma curiosidade.
vocês participaram de várias entrevistas, né? Inúmeras entrevistas. Eu, quando cheguei na última, já não aguentava mais, né? Já estava cansado, não aguentava mais. Mas e a gente estava até conversando com o Carol, eu brinco, não é Carol Saldanha, não, é a Carol Valentim, que eu brinco que ela é a co-host aqui do podcast, que ela vem direto. E aí, ela está perguntando assim, perguntas comuns, né, que vocês receberam nas entrevistas de vocês da residência, né? Eu lembro que eu quero saber a pergunta mais curiosa, a pergunta mais diferente que vocês receberam. Eu recebi uma, e foi na minha primeira entrevista, a primeira pergunta da primeira pessoa que me entrevistou, que era o program director do programa. Ele chegou para mim e fez assim: Diego, qual é a pergunta que você não quer que eu te faça aqui hoje? Caramba. Você pode Essa se preparar. aí. Você pode se preparar mock interview. Você pode fazer o que for. Você não está pronto para esta pergunta, né? Nada te prepara para isso. Mas eu queria saber de vocês. Teve alguma pergunta diferente nas entrevistas de vocês? Ou uma pergunta que vocês gostaram do que vocês responderam? Se não teve uma coisa assim tão ameaçadora quanto essa? O que é que vocês acham? Cara, eu acho que eu não tive nada tão ameaçador quanto isso aí. Mas eu sei de uma behavioral question que eu não tinha me preparado e que me pegou de surpresa. Tipo assim, se você visse seu colega atendendo mal o paciente, alguma coisa assim, o que você faria? Eu achei essa um pouco auspiciosa, assim, Uhum. porque eu realmente não fazia ideia do que responder. Porque é para eu responder com o que ela quer ouvir ou a realidade, entendeu? A realidade é diferente, entendeu? A realidade é diferente. Enfim, mas assim, você falou que na sua última entrevista você estava já cansado e tal. Olha, a minha última entrevista foi uma entrevista que eu lutei muito para conseguir, viu? Que foi inclusive o local onde eu dei match. Uhum. Eu não cheguei a sinalizar o programa porque eu não pensava que eu poderia ir para a Flórida, me mudar do norte, do nordeste dos Estados Unidos para o sudeste. Mas é um programa que eu sempre gostei, almejei, assim, é uma cidade também que eu adoro, e aí eu tive que mandar uma letter of intent para ele. Pelo amor de Deus, me chamem para uma entrevista, quase isso. E no dia seguinte eu recebi. E foi quase no finalzinho, assim, então só tinha poucos dias e eu consegui marcar logo no último dia que tinha, então eu estava super animada com o meu último dia de entrevista. Depois eu vou fazer uma outra pergunta, depois que a gente terminar essa, baseada nisso que você falou. Carol, o que é que você recebeu alguma pergunta assim diferente nas suas? Eu recebi uma pergunta que me deixou completamente sem chão, assim, que foi: me conte sobre um feedback negativo que você já recebeu de algum superior com o qual você não concordou e como você lidou com isso, né? E, nossa, eu gaguejei nessa resposta porque, assim, eu estava completamente despreparada para essa pergunta e eu falei, como que eu não me queimo aqui, né? Então tem que ser um feedback negativo que não seja ridículo, mas que ao mesmo tempo não me queime, e ao mesmo tempo eu tenho que ser diplomática em como eu vou lidar com a situação, e eu não lembrava de nenhum feedback negativo que eu não tivesse concordado. Enfim, eu inventei um negócio do passado, misturei o ensino médio com a faculdade e dei um final feliz. Eu deveria ter falado a verdade. Depois eu fiquei muito tempo conversando com um amigo meu e falei, eu deveria ter falado que eu não lembrava, né? Mas eu acho que eu não, enfim, na hora não tive essa coragem, né? E acho que a segunda pergunta que eu recebi, que não, enfim, não me pegou de surpresa, mas que foi muito interessante e que eu acho que fala um pouco sobre essas perguntas que eles fazem, levando em consideração sua história, assim, né? E uma pergunta que foi quase universal em todas as minhas entrevistas foi: o que te leva a fazer residência de novo, né? Como que você encara o fato de já ser uma médica formada e especialista no Brasil e começar do zero, né? E eu até vou, se você me permite, Diego, eu vou até puxar esse gancho para comentar rapidamente uma coisa que ficou na minha cabeça que eu acho importante as pessoas ouvirem em relação à fala do Yuri, é que
acho que todo mundo está vendo o quão animado a gente está depois de ter passado por tudo isso, e o quanto de oportunidade que existe nos Estados Unidos para o que você quiser fazer, basicamente. Mas eu acho que é muito importante ficar claro para todo mundo que essa não é uma escolha certa para todo mundo, né? Acho que esse não necessariamente é o caminho certo para todo mundo. Então, acho que, assim, a partir do momento que você decide que esse é o caminho certo, e que foi para todos nós, e que vai ser para muita gente, e é para muita gente que está ouvindo esse podcast, obviamente, mas eu acho que tem que ser uma decisão muito consciente, né? Porque a gente gasta muita energia para chegar até onde a gente chegou, né? Então, acho que força para quem decidiu que sim, mas tá tudo bem para quem decidiu que não também, né? É verdade. É importante falar isso, é uma coisa que eu falo muito para as pessoas. Eu falo assim, olha, você pode ser um excelente profissional onde quer que você faça. Depende de você, Exato. né? Depende do seu esforço, da sua dedicação, né? De você estar sempre atualizado, correr atrás, etc. Não é porque é Estados Unidos, porque é Brasil, não. Você pode ser um excelente profissional onde quer que seja. Eu obviamente recebi essa pergunta também de, pô, você já é cirurgião, você vai, como é que vai ser? Você vai ficar levando ordem de um sênior que provavelmente que é mais jovem que você Exato. e que provavelmente sabe menos que você, né? Mas óbvio que a gente que já passou por uma residência tem que estar treinado com essa resposta aí. É porque sabe que é uma coisa que eles vão perguntar. E é uma coisa que é difícil, né? É difícil de lidar. Você tem que ter um autocontrole. E daqui a 6 meses fazer um episódio com vocês para saber como é que tá a vida de Inter. Né? Quero ver todo mundo com esse brilho no olhar, né? Com esse sorriso no rosto. Né? Quero ver se eu conseguir marcar essa entrevista. Né? Primeiro, a gente vai marcar para 6 meses, mas só vai conseguir uma agenda quando terminar o interninho de vocês, né? Para conseguir alinhar as datas, né? Mas. A olheira batendo no queixo, né? Yuri, alguma pergunta capciosa que você recebeu? Ou diferente? Não, mas eu tive duas situações muito engraçadas na entrevista. A primeira delas foi de um PD que ele era filho de que a mãe ou o pai era brasileiro, então ele tinha alguma noção de português. E o cidadão ficou tão emocionado quando ele descobriu que eu era do Brasil que ele ficou querendo falar português comigo, testar o português dele, que era meio arranhado, e ele não deixou eu falar a entrevista inteira. Foram assim, 20, 30 minutos de entrevista, eu não falei nada, só fazia dar risada e acenar com a cabeça. Ele me fazia uma pergunta, e aí depois ele parava, não, essa pergunta é idiota. Não, mas me conte de Salvador, me conte... E aí eu começava a falar, mas eu já fui em São Paulo. E aí e ficou nisso aí a entrevista inteira. Melhor entrevista de todas. Foi, eu não falei nada, terminou, ele adorei você. Eu falei... Imagina a reunião. Não vou abrir a boca... Pode falar. Eu falo, vou abrir a boca agora porque daqui a pouco eu falo alguma coisa que abre impressão, né? O cara gostou tanto de mim e continuarei calado. Então, foi... Imagina a reunião depois, né? Pergunta para ele, aí, como é que foi lá o Dr. Felix, né? Rapaz, foi muito bom. Eu pratiquei meu português por 20 minutos com ele, mas o que é que ele te disse? Não sei, eu pratiquei meu português com ele. Ele... Se você espremesse, ele não sabia nada da minha vida, porque não deixou falar nada. Velho. Mas Yasmin, essa foi uma situação... Não, pode falar, Yuri, pode completar. Não, é porque eu ia contar um outro caso que teve, se tiver tempo, mas esse foi... Tem tempo, fica à vontade, pode falar o outro aí. Esse foi o mais inusitado da minha entrevista toda, que foi basicamente, estava entrevistando com o programa, entrevistando com um dos APDs, e ele quis fazer uma behavioral question, só que ele criou na hora a behavioral question, e ele criou na hora um cenário de se você vir para o hospital e um colega seu tá impaired, né, tá com uso de substância, por exemplo, não tá num estado mental tão legal. E aí ele quis fazer um roleplay comigo, ele quis encenar a situação comigo. Ele falou, eu sou enfermeira. E ele começou a fazer vozinha de mulher no meio da entrevista, dizendo que ia dizer que ele era uma enfermeira. E eu fui tentar falar, ele, não, se apresente assim que você fala com a enfermeira. Nossa, mas foi muito engraçado, porque ele ficou fazendo a vozinha, e aí depois ele começou a bater boca comigo, como se ele fosse um colega, entendeu?
Meu E era um Deus. programa que enfatizava muito a questão da autonomia. E aí chega um ponto onde você, nesses casos, você tem que falar com a liderança do hospital, ou ligar para o seu chief resident, enfim, preceptor. Ele falou, não, mas aqui no programa você é autônomo, o que é que você faz? Eu pouco cheguei quase a ponto de falar, rapaz, eu boto o cara, pego pela camisa e jogo para fora do hospital. Porque eu sozinho não consigo fazer muita coisa. Então, foi inusitado essa entrevista, eu confesso que foi diferente. É bem diferente mesmo. Foi esse. Yasmin, minha jovem, alguma pergunta inusitada ou alguém fazendo uma vozinha diferente ou tentando praticar português com você ou alguma coisa? Eu não lembro de nenhuma pergunta assim inusitada, diferente, mas teve uma das entrevistas, eu lembro que chegou, eu acho que era o PD, ele começou a fazer perguntas clínicas e basicamente toda a entrevista foi só de pergunta clínica, assim. E ele ia uma atrás da outra, ele terminava uma pergunta, eu respondia ele, assim, super rápido. Nossa, que loucura, né? Uma prova oral. Exato, tipo, e não tinha tempo ruim para ele. Terminava de responder, ele já colocava outro caso clínico. Eu estava me sentindo assim, super. Já estava lá. Eu gosto, né, de caso clínico, eu gosto bastante. Eu estava até feliz, mas assim, super inapropriado, né? Super red flag. Mas daí isso me chamou muito a atenção, que eu não esperava, nunca tinha me preparado para nada, para nenhum caso clínico. E eu lembro que depois eu perguntei para a IPD o que é que porque ela falou assim, você tem alguma pergunta para mim? Eu falei, o que é que você consideraria um residente, como é que um R1 vai bem no teu hospital? Algo assim, sabe? Eu perguntei, assim, uma característica boa de um residente, daí ela pensou e ela falou assim, uma característica de um residente, uma característica boa é que ele goste de trabalhar. Essa é uma característica boa de um residente para mim. Aí, tipo, super red, né? Ok. Próximo, né? Próximo. Mas uma pergunta para vocês agora. O que é que vocês recomendariam para quem está aí assistindo e vai começar uma nova season agora, o pessoal está se preparando para as entrevistas? Qual é o conselho que vocês dão para as pessoas que vão começar o processo de entrevistas para o próximo médico? Como eles devem se portar na entrevista? Quem procura vocês aí que está aplicando? Qual é o conselho que vocês dão para essas pessoas? Nossa, tem muita coisa para falar, viu? Vamos dividir aqui entre 4 pessoas. Primeira coisa, tente de todas as formas garantir o seu ICFMD Certificate antes de aplicar, porque existe uma considerável diferença entre as pessoas que receberam entrevistas sem o certificado e aquelas que receberam com o certificado. Outra coisa, pega um Word, bota todas as perguntas que você acha que pode cair, especialmente behavioral questions, não é, Yuri? Que eu e Yuri fizemos um documento na nossa época que os behavioral questions. E se você precisar até digitar a sua resposta, digite para você ficar lendo. A entrevista é um momento importante. A entrevista não vai te garantir match, né? Não é porque você recebeu a entrevista que você matchei. Não é assim. Se eles verem alguma coisa muito estranha vinda de você, ou, sei lá, muita insegurança, eles vão te botar fora. Eles não vão te ranquear alto. Então, se prepara para a entrevista. É o período mais difícil da aplicação. Então, se você tem o Step 1, o Step 2 e acha que isso é difícil, as entrevistas, na minha opinião, foram a pior parte. Porque, assim como Yasmin de Rego, eu também aprendi inglês na vida adulta. Então, por exemplo, das provas, o OIT, para mim, foi uma das piores, porque eu estava com muito medo, entendeu? E a parte das entrevistas também estava. Então, eu treinei bastante, escrevi bastante resposta, que eu já estava com a resposta aqui, ó. Eu dormia pensando. Então, principalmente se você não tem o inglês fluente, como o Yuri tem um inglês super fluente. Com ele eu falar, cara, você já está dentro dos programas aí. Antes aí, tipo, treina bastante.
Se você não... E a terceira dica que eu dou, para depois passar para os colegas, é a questão do... Manda letter of intent. Se você não recebeu a entrevista do programa que você quer, ou então manda letters of intent. Eu mandei diversas e eu recebi 3. Isso já foi bom. Então, a pergunta para ti sobre isso. Eu? Você Vai. manda uma única carta para aquele programa ou você manda a cada semana, manda de novo a mesma LOI para aquele programa? Eu acho que isso vai de você. Eu tenho receio de incomodar. E pelo meu incômodo, a pessoa simplesmente me rejeitar por causa do meu incômodo. Entendeu? Mas isso é uma coisa minha. É o que a gente chama lá em Recife de ranço. De eu tô ranço de mim, eu tô mandando muito e-mail, entendeu? Mas outras pessoas podem encarar isso, a pessoa tá realmente muito interessada no programa e tal. Mas depende, você não vai saber a mente de ninguém ali. Eles têm exatamente uma poker face. É verdade. Você não vai... Ele pode estar super rindo das suas piadas, mas no fundo ele pode estar forçando a risada e você não vai saber, entendeu? Cara, Então, eu tenho medo disso. Então, eu mandei as letters of intent, eu mandei uma vez para todos. Eu mandei no início da season e no meio da season. Eu dividi, né? Mandei bastante. A maioria não me respondeu, obviamente. Mas eu recebi 3 daí. E 3 de lugares fantásticos. Eu não esperava, inclusive, receber pelo menos de 2 dessas. Eu tinha 0 esperança e recebi. E outra coisa, você pode fazer o seu textinho. Pode ser o mesmo textinho para todos, mas pelo amor de Deus, adapte. Por favor, adapte. Não vai mandar para a Califórnia uma coisa que você mandou para Nova York. Eles vão perceber que você está mandando o mesmo tipo de coisa. Faz o seguinte, vê o programa, estuda o programa, vê algo no programa que te interessa e bota assim, eu li, por exemplo, eu li no seu programa que você tem um research track que aborda isso, aquilo, e tem ligação com outras instituições, blá, blá, isso me interessou muito porque eu sou interessada nisso, naquilo, entendeu? Muda, é chato fazer as letters of intent, mas se você quiser, não é obrigatório, claro, mas se você quiser e quiser muito um programa específico, mande. Eu recomendo totalmente. Tem uma coisa que eu queria perguntar a vocês aí. Às vezes eu tenho a impressão que esse negócio de letter of intent, que e-mail rank to match, são lendas urbanas, né? É que nem, não sei se vocês já assistiram John Wick, mas todo filme eles falam lá, a lenda de que John Wick matou 3 caras usando um lápis, né? São lendas urbanas. Então, assim, isso vocês acham que é realmente... Porque assim, poderia ser uma coincidência que você mandou a letter e aí o pessoal te mandou uma entrevista, ou não, ou pode ter sido realmente, essa menina aqui, cara, ela quer o nosso programa de toda forma, né? E o Rank to Match, que até hoje eu não sei se é algo que é legal, como você disse, eles fazem um poker face, entendeu? Você não consegue extrair nada de ninguém fala absolutamente nada para você, e aí você fica mais ansioso, né? Eu lembro que aqui eu trabalhava no hospital, na mesma sala que uma das program coordinators, e ela não me dizia nada. Né? E aí, um belo dia, ela chegou para mim e fez assim: ô Diego, se você não der médico, o que acontece contigo? Pronto, acabou meu mundo, né? Meu Deus, né? Meu Deus. Que horror. Eu cheguei em casa. Que horror. Cheguei para Raquel, vai dar não. Não vai dar, Deu ruim, vai dar certo, né? Mas o que é que vocês acham disso? São lendas urbanas, ou são coisas que realmente vale a pena fazer, correr atrás, enviar e etc e tal? Acho que pelo sim e pelo não, manda. Se você tiver com Não, energia para isso. Não deixe de gastar energia com o que é essencial. Acho que é isso, assim. Faça o essencial. Isso não é essencial. Mas se sobrar tempo, se sobrar energia, manda. Acho que isso aí não é uma ciência exata. É o Hunger Games do match. É o famoso, o não você já tem. Exato. Isso. Né? Eu acho que
eu acho que tem muita lenda urbana mesmo essa questão de match. Lembrando que o Interview Season, talvez, das porções que compõem a jornada, né, a peregrinação do match, seja a parte menos mapeada de todas. E surgem várias lendas, né? Tipo assim, se você entrevistou com um programa em janeiro, nem vá pra entrevista. Ninguém que entrevista em janeiro dá match, entendeu? Isso é lindo. Então, assim, eu entrevistei para meio em janeiro e deu bom. Mas, assim, tem várias coisas. Se não mandar LOI, nem vai para entrevista. Ou se você não mandar thank you note, você... Então, e ninguém sabe exatamente, não é uma coisa muito validada, entendeu? Então, assim, é você... Se você se sentir confortável, se você está querendo muito um programa, você acha que pode agregar, mande. Ou você não acha que não faz sentido para você, tem que fazer sentido para você. Lembrar que no Interview Season tem muito boato e muita coisa que tem pouca validação. Uma coisa que eu posso garantir aqui, porque uma pedida de neuro me falou, é que se você decide mandar aquela, você é meu top 1, não sei o quê, só manda isso para um programa, porque isso realmente ele sabe. Ela me disse, ela me falou, isso realmente a gente sabe. E não pega bem. Então, se você não quer mandar carta para ninguém, não manda para ninguém, entendeu? Sobre isso, de top 1 e tal. Ou manda só para uma pessoa. Esse é um conselho que o pessoal fala mesmo, né? Só que eu não sei como é que eles sabem, né? Como é que eles se comunicam, né? O país tão grande, tantos programas aí. Gente, deixa eu só ligar aqui a minha luz, está muito escuro aqui. Ela disse que no mês que está fazendo a rank list, eles têm encontros de PDs. Mas todos os programas, eu penso, tipo... Todos os programas. Mas eles será que... Todos os programas. Nossa, que loucura. Agora, exatamente o que rola lá, eu não faço ideia. E eu espero ter também. Interessante. Rapaz, que coisa, não? Mas... Eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que... Queria dar os parabéns a vocês. Eu sei que esse é um processo que não é uma ciência exata, né? Assim, e muitas coisas a gente não vai ter a resposta, né? Do que realmente eles aceitam, não aceitam. Eu mandei LOI, ninguém me respondeu. Eu mandei thank you, né? Também ninguém me respondeu, sabe? E eu recebi um e-mail de um programa falando assim, olha, você tá no H, a gente só dá o J, senão a gente vai ter que ter... Foi indiretamente dizendo que eu estava ranqueado, né? Que eu estava rank to match para eles, né? Mas nada muito direto assim, né? Mas assim, é a ciência que enfim, é muito bom ter a experiência de todos vocês aí nesse processo, né? E a opinião de vocês sobre o que pode ser útil para quem vai aplicar no próximo ciclo, né? Mas a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. Se dependesse de mim, eu ia até 10 horas da noite, mas eu sei que vocês também têm suas obrigações aí e tudo mais. Queria agradecer a participação de vocês. Fica o convite para voltarem aí no fim do Intern Year. A gente bota assim uma foto do antes e depois, né? Para ver como vocês estão. E para fechar aqui o nosso episódio, eu só queria que vocês dessem aí um conselho para esse pessoal que está... Não é nem o pessoal que está aplicando agora, que esse pessoal a cabeça já está feita, eles já fizeram as provas, já estão com isso FMG aí no gatilho. Mas aquele pessoal que está cogitando, que luta diariamente contra os seus demônios internos, pensando se deve continuar estudando o ciclo de Krebs, ciclo do ácido cítrico agora, né, mudou de nome, ou se deve fazer uma residência no Brasil e ficar pelo Brasil mesmo, né? Eu queria que vocês dessem um conselho aí para esse pessoal que até já começou a estudar, mas que a gente sabe que a qualquer momento as pessoas simplesmente desistem e realmente tocam a vida dela no Brasil. Eu diria primeiro para essa pessoa conversar. Se tiver esposa, conversa com a esposa, o marido, com os filhos, com os familiares. E se decida inicialmente. Porque você não consegue acabar esse processo sem ter a decisão de que você realmente quer aqui. Se você ainda ficar cambaleando, você não vai para frente.
Então, quando você decidir, aí eu dou meu segundo conselho. Não desista, apesar das pedras no caminho, porque você vai ter muitas pedras no caminho. Todas essas 4 pessoas, 5 pessoas aqui, tiveram muitas pedras no caminho para chegar a esse dia. E a diferença é que a gente não desistiu. Então, continue, vai em frente. Nota baixa, tenta compensar na outra. Se tirou outra nota baixa também, tenta compensar na outra. Se continua tirando nota baixa, vê um research, vê cartas de recomendação fortes. Tudo tem uma saída. Só não desista. Tem o ditado ditado não, é o Carlos Drummond, né? Tem um poema lá, né? É Carlos Drummond? É uma pedra. Uma pedra no meio do. É o Carlos Drummond. É o Carlos Drummond. Uma pedra. Parafraseando, né? Uma pedra no meio do caminho e todos nós chutamos a pedra, né, do caminho, né? Então. Ela apareceu mais na frente depois. Vocês vão ver as pedras daqui a pouco, tá? Mas. Com certeza. Carol, minha jovem. Bom, para complementar a Lilian, eu acho que não dá para terminar o processo sem ter tomado essa decisão. Dá para começar o processo sem ter tomado essa decisão em definitivo. Então, o que eu tenho para falar para vocês é um passo de cada vez, nada de procurar apartamento nos Estados Unidos antes disso se tornar mais concreto, tá? Um passo de cada vez, muita calma. Lembrem que vocês precisam de outras coisas na vida para conseguir ter esse equilíbrio, para continuar no processo também. E tentem entender qual que é esse equilíbrio de vocês para vocês conseguirem manter a disciplina e a resiliência até o final. Muito bom. Yuri? Cara, eu acho que minha dica para quem está começando, está no processo de decisão, eu diria que para mim foi o que me ajudou. Né? É uma decisão importante, então para mim foi informação. Conversa com quem foi no processo, lê muito sobre, busca prós, busca contras, busca tudo, sabe? Assim, o que você conseguir ter acesso, busque. Eu busquei muito, conversei com muita gente, vim aqui fazer estágio, e eu falo isso porque, assim, é uma decisão difícil, e eu às vezes gosto de pensar decisões assim, quase como tese de investimento, entendeu? Então você se muniu de informação, fez uma tese, resolvi que eu vou investir, porque você tem que estar comprado na sua tese, você tem que estar firme na sua tese, porque você vai ter que defender sua tese diversas vezes da pessoa que mais vai criticar a sua tese, que é você mesmo, entendeu? Então você, domingo de noite, sábado de noite, depois de estudar, que vai ficar se questionando, e é isso mesmo, e não sei o quê, e você está munido de informações e argumentos para você se proteger e se blindar disso. Você fala, não, mas por outro lado tem tal coisa, você conseguir fazer quase que essa negociação com você mesmo. Então, volatilidade vai ter ao longo do tempo, tem dia que é bom, tem dia que é ruim, tem prova que vai bem, tem prova que não vai tão bem. Então, assim, pé no chão, controle de expectativa, tenha muita informação e crie uma tese, tenha bons argumentos que você vai precisar disso para se proteger de si mesmo, eu diria. Maravilha, olha aí, ó, o Peter Lynch, né, dos investimentos aí, adaptando aí, né, o Warren Buffett, né, dando suas dicas aí. Muito, muito bacana, muito bacana. Yasmin, minha jovem. Eu acho que os meninos deram excelentes conselhos, aí fica até difícil complementar, mas eu acho que primeira coisa se você está no processo, o processo é difícil, e eu acho que, principalmente quem está fazendo a Step 1, nem eu, pelo menos, naquela época, eu nem imaginava que ia ser, assim, tão sofrido. Então, primeiro passo é ter um sistema de suporte. A tua família você tem que realmente fazer, tem que ser um processo não só de você, né? Mas a tua família também vai embarcar, então, ser claro nisso, procurar ajuda, porque às vezes a gente está lá só sofrendo. No meu caso foi assim, eu sofri bastante aí, me preparando sozinha no Step 1, minha família nem estava nem sabendo de direito das coisas. Então, assim, eu acho que sozinho a gente chega rápido, mas com pessoas que te ajudam, você chega mais longe. Tá, esse é um conselho essencial. Às vezes a gente foca muito na medicina e a gente esquece do que realmente importa, que são a nossa família, basicamente. Esse é um ponto essencial, nunca esquecer disso. O segundo ponto é sempre, porque assim, você vai estudar, acorda cedo, não é fácil, o que é que vai te manter
o dia todo estudando e acordar outro dia animado para estudar. O que vai te manter é você ter na cabeça o teu propósito. Por que você está fazendo esse processo? Cada um tem diferentes motivos. Mas pensa no motivo, no teu propósito, e as coisas vão fluindo. Não é fácil, mas você mesmo vai se munir de forças para seguir no processo e dar o teu melhor. Eu acho que eu daria esses 2 conselhos. Perfeito, é isso aí. É como o Bernardinho fala, né? Que não é a vontade de vencer, de ganhar a medalha de ouro, né? É a vontade de se preparar. Você acordar todo dia ali. Eu nunca fui militar, mas eu tenho a disciplina militar. Então, até hoje eu acordo 4h30 da manhã, vou estudar, vou escrever um paper e tal. O pessoal acha que meu dia tem 48 horas, mas enfim, eu acordo realmente muito cedo. E é isso, é a vontade, assim, é o que eu falo, tive uma aula com os alunos recentes, e você não vai estar motivado o tempo todo, você vai estar motivado em 5% do tempo. O que importa não é motivação, o que importa é disciplina, acordar todo dia e fazer aquilo que tem que ser feito, né? Mas é isso, pessoal, queria agradecer a vocês, Lilian, Carol, Yasmin, Yuri, né? Foi uma honra ter vocês aqui, fiquei muito feliz, eu conheci a Lilian e o Yuri mais recentemente, a Carol já tem algum tempinho, e a Yasmin já conheço acho que mais de um ano já. E eu fiquei muito feliz aí de vocês estarem aí fazendo parte, né, desse projeto aqui. E fica o convite para vocês retornarem, né, ao podcast, pode ser no fim do Intern Year, ou pode ser em outros temas aí que vocês também tenham interesse de comentar com o pessoal. Mas queria agradecer a presença de vocês e o pessoal que tá assistindo a gente aqui, né? Pode ser no YouTube ou no Spotify. Só queria lembrar que a gente está com as inscrições abertas para o nosso curso do Step 1 do MedUSA, né? Com todas as apostilas e as aulas. A gente, além disso, temos 2 encontros ao vivo semanais, um na terça-feira com resoluções de questões que são questões em inglês, né? E na quinta-feira, aula ao vivo com nossos professores, tanto sobre os temas da prova, como também sobre o processo em si, ou sobre como se portar numa entrevista, ou como conseguir um Research Fellow, e etc. e tal. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.